Fluminense vai jogar. Fluminense hoje enfrenta o Corinthians no Maracanã. E tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui agora nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora para o vídeo de pré-jogo. Isso porque o Fluminense hoje enfrenta o Corinthians no Maracanã, jogo às 9h30 da noite, que não é jogo da Globo, seria, né? Mas aí tiveram que trocar o jogo de quarta para quinta-feira. O jogo é às 9h30 da noite nessa quinta, é do Sport TV. Sport TV em Premiere, Sport TV em 4K, enfim. Mas tem a nossa transmissão também. Vai ter a transmissão do Sport TV lá também, legal e tal, muito maneiro as imagens, mas o áudio, ó, você sabe, você vem aqui com Raiz Tricolor diretamente do Maracanã a partir das 8 horas da noite, já com o nosso pré-jogo, depois direto com a narração, com todo o clima do estádio, a narração mais tricolor do YouTube. Jogo de número 121 entre Fluminense, Corinthians e curiosidade, tá? 43 vitórias pra cada lado, tá tudo empatado. E 34 empates, né? Nos últimos jogos, sempre um dos dois acaba vencendo, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Cara, falando do jogo de hoje, uma dúvida que me bateu e eu quero que você responda aqui embaixo é o seguinte. A situação hoje do Campeonato Brasileiro do Fluminense, ela te preocupa de alguma forma? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Eu sempre falei aqui que Brasileirão servia nesse ano, enquanto a gente estivesse na Libertadores, o Brasileirão servia para não se preocupar com o Brasileirão. Fato, né? O Brasileirão serve pra gente se preocupar com outras coisas. Ou seja, quando não tá tendo outras coisas, a gente se preocupa com o Brasileirão. Só que eu olhei a tabela, depois dos jogos dessa quarta-feira, mais uma vez, e eu vi que o Fluminense já é o 8º no campeonato. Foi ultrapassado pelo Atlético Paranaense e ainda deu a sorte do Fortaleza não garantir que vai ficar na frente da gente, que perdeu pro Vasco. E aí eu olho que nessa quinta-feira tem Palmeiras e Galo, dificilmente o Galo consegue ali uma vitória e tal. Mas assim, de qualquer forma, o Fluminense pode terminar a rodada em 9º. E o meu maior receio em relação a isso, assim, é que, óbvio, vencendo, a gente pode ser até 3º, né? Dependeria ali de tropeço do Flamengo, tropeço do próprio Palmeiras, inclusive também, e do Red Bull Bragantino contra o Santos, e da gente tirar, acho que 3 gols de saldo pro Grêmio. Poderia ser até 3º numa questão dessa. Mas a minha questão principalmente é o seguinte. Se você faz um cálculo ali básico de Campeonato Brasileiro, você percebe que nesse ano, talvez pela primeira vez, tem uma chance grande de ser G6 mesmo para ir para Libertadores. O Brasileirão dá 6 vagas para Libertadores. Não dá G8, não. Dá 6. O campeão da Copa do Brasil tá afundado, que é o São Paulo. A Sul-Americana tem o Fortaleza e a Libertadores tem o Fluminense, que já tá por ali. Mas o Fluminense não importa, né? Se o Fluminense for campeão, a gente não quer saber mais de G6, G7, dane-se isso tudo, se a gente ganhar a Libertadores. Ou seja, a gente tem que estar entre os 6, pô. A gente tem que estar entre os 6. Hoje, por exemplo, se a gente não for campeão da Libertadores, a gente tá fora da Libertadores do ano que vem, pô. Mesmo se Fortaleza ganhar a Sul-Americana. E qual que é o meu medo em relação a isso? É que eu olho pra sequência agora, e aí falando de Campeonato Brasileiro. E são 4 jogos longe do Rio, na sequência. Viagens seguidas, isso antes da final da Libertadores. A gente tá nessa situação toda porque a gente perdeu em casa, é o que eu falei lá atrás. Enquanto a gente não perde, não ganha fora de casa, a gente tem que ganhar em casa. A gente perdeu pro Botafogo em casa. Nesse momento, eu não tô querendo ser alarmista aqui não, tá? Mas quanto mais eu pesquisei pra esse jogo, eu fiquei preocupado com esses números do passado agora do Fluminense. A sequência pra frente mostra 6 jogos seguidos como visitante, sendo 5 fora do Maracanã, porque o Fla-Flu tem mando deles, né? A sequência, o jogo contra o São Paulo deve ser adiado, então o Fluminense deve jogar contra o Corinthians hoje no Maracanã, mas depois joga contra o Red Bull em Bragança, contra o Goiás em Volta Redonda, né? Fora do Rio, tem viagem, contra o Galo na Arena MRV, contra o Bahia na Fonte Nova. Aí tem o jogo contra o Boca, a final, né? E depois teria a Inter no Beira-Rio e o Flamengo como visitante no Maracanã. Ou seja, é algo para um time que não ganha fora de casa, é uma sequência, né? Tem muita coisa em jogo nesse jogo de hoje contra o Corinthians. A gente precisa ganhar. Isso é muito importante, a gente ganhar no jogo de hoje. E também é importante jogar bem. Desde a outra pausa da data FIFA, a primeira do Diniz na seleção, foram 6 jogos de lá para cá. E nenhuma atuação convincente. Eu vou ler os 6 jogos aqui. O Fluminense
perdeu por 4-2 pro Vasco, foi pior do que o Vasco. Ganhou por 1-0 do Cruzeiro, eu até fui rever a minha análise desse jogo, e pela minha análise mostrou que a gente fez um jogo quase que igual ao Cruzeiro, e ganhou num detalhe que é uma falta espetacular cobrada pelo Léo Fernandes, ou seja, não foi uma atuação convincente contra o Cruzeiro. A gente empatou com o Internacional por 2-2, aí vai falar que a gente estava ganhando por 1-0 até a expulsão, aí do outro lado vão falar que o resultado era mentiroso, enfim, mas não foi uma atuação onde a gente foi muito superior ao Inter. A gente tomou um vareio do Cuiabá por 3-0, a gente ganhou o Inter lá, e a gente já falou 200 vezes disso, numa das piores atuações do Fluminense na Libertadores, e a gente perdeu por 2-0 contra o Botafogo também, com o Botafogo passando o carro. Então, assim, a gente viu 6 jogos, recentemente 6 jogos, em que se a gente conseguiu o resultado no momento que precisava, a atuação não foi lá essas coisas. A gente não foi superior a nenhum desses 6 times com tranquilidade. E aí você vai pra questão do 4-2-4, que a gente vai falar já na questão da escalação. Enfim, isso tudo... Agora eu fiz o combo do desespero aqui, né? Isso tudo, acho que eu só quis mostrar que ganhar hoje do Corinthians jogando bem é essencial. A nossa cabeça tem que estar no Boca Juniors, mas tem que estar tranquila no Boca Juniors. Nossa cabeça não pode estar desesperada de, meu Deus, tem um jogo contra o Boca e a gente não faz nada. Do outro lado, lá o Boca tá mal também. O Boca ganhou um jogo desde de agosto e o nosso adversário de hoje também. O Corinthians vem numa merda, nada, daqui a pouco eu vou falar. Então, até por isso, nesse último jogo antes da final, dentro do Maracanã, a gente precisa ganhar e ganhar jogando bem é essencial. Ganhar, obviamente, é o objetivo inicial. E ganhar jogando bem é essencial pra essa tranquilidade tricolor, talvez, pra final da Libertadores. Vamos pro Bola em Campo pra gente falar de escalação, porque tem desfalque, né? Vamos lá, cara. As prováveis escalações estão aí. Eu coloquei a escalação do Fluminense sem os jogadores que atuaram na data FIFA, tá? E essa é a escalação do GE. Globo sem esses jogadores. Fábio no gol, Samuel Xavier, Marlon, substituindo o Nino que tá lesionado, e Felipe Melo, Marcelo. Aí eles botaram Alexander e botaram aqui Martinelli. Se o André não jogar, botaram Martinelli, Ganso, Keno, Cano e botaram John Kennedy se o John Arias não jogar. Enfim, é a escalação lá do GE, mas eu diria que se o André e o John Arias jogarem, lembrando, acho mais possível o André jogar do que o John Arias, porque o André não saiu do banco e estava no Uruguai, né, com a seleção brasileira, enquanto o John Arias jogou os 90 minutos em Quito, com a seleção colombiana. Mas imagino eu que a gente vai ter aí uma dúvida nesse momento, que é, se John Arias e André jogarem, eu diria que ou sai John Kennedy, será sacado do time, como foi no jogo de ida contra o Internacional, no jogo de volta, perdão, contra o Internacional, ou o Alexander é sacado do time, como foi no jogo de ida, e a gente vai pro 4-2-4 maluco pra frente de novo. Eu acho pouco provável que o John Arias jogue, tá? Acho pouco provável. Saindo o John Arias, eu acho mais provável que no lugar dele entre o Lima. Assim como, se o André também não jogar, eu acho mais provável que entre o Lima. Então, vamos lá, tá? Eu não acredito num John Kennedy titular e eu acredito num Lima titular pelo Fernando Diniz, ok? Perdão, na disputa eu acreditaria num Lima. Nesse momento, sem os jogadores que vieram da data FIFA, eu chutaria esse time. Com a entrada do André, por aqui, eu chutaria que quem sai seria o John Kennedy. E ele vai com o Lima titular pela ponta, muito provavelmente, porque o Lima, principalmente, eu diria, até principalmente se o André não jogar. Porque o Lima consegue fazer essa ponta direita aqui para formar o tal do 4-2-4 e consegue recompor bem na marcação. Chute total, tá? A gente não tem muita ideia do que o Diniz vai poder escalar nesse jogo. Quero muito ver uma boa atuação do Marlon. Juro, quero muito ver uma atuação. Mas eu acho que a escalação vai ser essa aqui, tá? Só pra poder deixar claro. Eu acho que a escalação vai com essa daqui, acho que o André joga. Eu quero muito ver uma boa atuação do Marlon pra me dar tranquilidade. Antes do jogo contra o Internacional, eu comemorei muito aquele gol do Léo Fernandes, porque eu falei que o Léo Fernandes, a gente tinha ganhado um jogador naquele momento pra semifinal. Acabou que o Léo Fernandes nem foi utilizado. Mas acabou não sendo utilizado, mas enfim, eu quero ganhar o Marlon pra essa final, cara. E essa lesão do Nino pode ter sido a oportunidade. Hoje, pra mim, óbvio, é disparado, acho que ninguém tem dúvida disso. A melhor zaga do Fluminense hoje é Nino e Felipe Melo, ninguém tem dúvida disso. A gente vê, quando o Felipe Melo não joga, o tamanho do problema, né? A gente acha que o problema é quando ele joga, aí quando a gente vê ele não jogando, enfim.
Agora, vai ser interessante. Outra coisa também, o Diniz pode dar uma surpresinha aí e tentar meter os 4 atacantes para aproveitar o Fábio Santos. Deixa eu falar a escalação do Corinthians aqui rapidinho. Cássio é o goleiro, é provável a escalação também, né? Fagner na zaga, Gil, o Bruno Mendes, que é uruguaio, inclusive, jogou contra o Fluminense, jogou contra a seleção brasileira no Centenário, mas jogou poucos minutos, então pode ser que ele jogue aqui mesmo. E o Fábio Santos na lateral esquerda, não é exatamente um ótimo marcador. No meio de campo, Maicon, Fausto Vera, Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Romero e Yuri Alberto. Esse é o provável time escalado pelo senhor Hermano Menezes. Qual que é a situação aí só em relação ao Corinthians? Mano Menezes não venceu ainda, 3 jogos ainda não venceu, a defesa vem tomando gol pra cacete, a defesa do Corinthians é uma mãe. Nesse ano são 61 jogos e 65 gols sofridos. 73 feitos, só pra vocês terem uma noção, o Fluminense jogou 57 jogos, jogou menos do que o Corinthians na temporada e tomou 53 jogos, 53 gols, ou seja, jogou 4 jogos a menos e tomou 12 gols a menos, né? E fez 20 a mais, né? 21 a mais, 73 a 94. Então, a gente tá falando realmente de um time que não empolgou em momento nenhum. A sequência, eu falei da sequência do Fluminense, a sequência do Corinthians mostra que eles têm uma vitória desde o dia 26 de agosto. Eles empataram com o Goiás, perderam pro Estudiantes, empataram com o Palmeiras, perderam no Fortaleza, empataram com o Grêmio, aí ganharam do Botafogo, ganharam só essa do líder, empataram com o Fortaleza, perderam pro São Paulo, perderam pro Fortaleza e empataram com o Flamengo. Então, a gente também tá falando de um time que já vinha em queda com o Luxemburgo e ainda não se acertou muito com o Mano Menezes, mas ele teve tempo pra treinar agora. Já no caso do Diniz, o Diniz estava na seleção. Então, acho difícil também a gente ver muita coisa nova, novidades e tal. Enfim, esse tempo do Diniz na seleção... O Diniz na seleção me incomodou pouco, me incomodou muito mais a forma como tudo foi feito, mas nessa data FIFA especificamente me incomodou. Porque era a data FIFA de encontrar alternativa ao tal do 4-2-4 e o Diniz chegou na quarta de manhã, deu um treino e tem jogo hoje já na quinta. Enfim, vamos torcer pra tudo dar certo, né? Cara, só antes da gente passar pra arbitragem, eu vou recomendar aqui as capinhas da GoCase, mas não só as capinhas, cara, as garrafinhas. Eu fui jogar bola hoje, nessa quarta-feira, tinha 3 gols, por sinal, né? E levei a minha garrafinha da GoCase. Eles têm de 650ml, tem de 950ml, que é quase 1 litro. E, cara, é útil pra caramba. Dá pra personalizar. Ó, dá pra você meter aqui, ó, da torcida, a camisa número 2, né? O modelo da camisa número 2. Tem o Fluminense vai jogar. E eles têm também, então, eu falei igual o Galvão Bueno, né? Tem capinha também, ó. Tem muitos modelos de capinha do Fluminense, as mais novas aqui, a verde, tem capinha, tantas vezes campeão, tem capinha de tudo, tem capinha do Fábio, tem do uniforme em diagonal, tem o Fluminense vai jogar ali, que é maneiro pra cacete, tem fazendo L, ó, você pode personalizar, inclusive, a sua cor de pele, o cabelo, dá pra personalizar tudo, esse aqui é do boné, inclusive, dá pra fazer, cara, coisa pra cacete, você comprando 4 capinhas, você ganha 2 saem de graça, e, além disso, também, se você usar o cupom Raiz Tricolor, você ganha um desconto, beleza? Vamos pra arbitragem. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Paulo César Zanovelli. Cara, ele acabou de apitar jogo do Fluminense. Apitou Cuiabá 3-0 no Fluminense, mais recentemente. Expulsou o Martinelli naquele jogo, mas foi justo, né? A expulsão do Martinelli. Foi justo, né? Naquela partida. Mas, assim, tirando isso, cara, ele já apitou alguns outros jogos do Fluminense. É o 6º jogo que ele vai apitar do Fluminense. Já apitou 3 vitórias nossas, 2 derrotas. E, normalmente, o Fluminense ganha quando ele tá apitando e a gente joga no Maracanã ou em casa, e perde quando tá jogando fora, né? Não tenho muita opinião ainda sobre ele, não tenho uma opinião ainda muito formada. O que é bom, né? Sobre árbitro no geral, isso é bom.
Cara, como eu falei, a partir das 8 da noite, hoje com novidades, tá? No nosso pré-jogo. Vem acompanhar mesmo, cara. 8 horas, liga aí, dá pra você só ouvir, dá pra você assistir. Pô, o jogo é tarde da noite, mete aí na tua Smart TV, você tá ali com o celular, bota aí no teu celular e acompanha o nosso pré-jogo, cara. Eu te garanto que você vai curtir bastante hoje aqui também. E óbvio, depois do jogo também tem o nosso super pós-jogo com toda a repercussão, entrevista, zona mista, coletiva, tudo isso aqui no Raiz Tricolor. Beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!